caros companheiros, caros amigos, permitam que comece por cumprimentá-los a todos, transmitir-lhes a satisfação, a alegria que é hoje estar aqui nesta sala, uma sala que traz grandes recordações ao Partido Social Democrata neste Conselho, com um conjunto de amigos para assinalar, no fundo, a passagem de um ano sobre uma grande vitória que tivemos nas eleições autárquicas. Aliás, não preciso dizer isto às pessoas deste Conselho, mas aos nossos convidados faço questão de dizer que o Partido Social Democrata não perde um ato eleitoral no Conselho de Esposende há 25 anos. Há 25 anos que o PSD ganha todos os combates eleitorais que se travam, seja legislativa, seja europeia, seja lá. Quero felicitar a Comissão Política Conselhia do Partido pela iniciativa, porque é de facto muito importante mantermos a família unida, mantermos a família coesa, e é muito importante, acima de tudo, dar um sinal de que as pessoas, de que os militantes, os simpatizantes, os nossos autarcas não são só importantes nas alturas em que temos que ir para combates eleitorais. São sempre importantes. É importante a sua presença, é importante a sua opinião, é importante o seu contributo, e desde já peço à Comissão Política que faça um esforço para que ao longo deste mandato autárquico, que será porventura um dos mandatos autárquicos mais difíceis dos últimos 20 anos, faça um esforço para que estes encontros se possam realizar mais vezes, para que nos possamos encontrar, conviver, partilhar opiniões, partilhar preocupações, porque será muito mais fácil para nós, que no nosso dia-a-dia temos que desempenhar estes cargos, enfrentar os problemas e encontrar soluções para esses problemas. Este jantar, para além deste encontro de amigos, pode e deve ser também um espaço de reflexão política. E devo-vos dizer que, quando vinha para este encontro, nas horas que antecederam este encontro, o meu grande dilema foi aquilo que vos poderia dizer a partir deste local, quer no conteúdo, quer na forma, porque os políticos, nos seus discursos, têm duas possibilidades, duas formas de falar. Ou falam bonito, ou falam verdade. Inventaram a limitação de mandatos aos autarcas, sabendo que neste país há outros cargos políticos que também deveriam ser limitados em termos de mandatos. Limitaram a participação dos autarcas nas empresas públicas. E dou-vos um exemplo. Todos ouviram recentemente falar-se a notícia relativa aos carros, às viaturas da empresa ou das empresas das Águas de Portugal. Nas empresas das Águas de Portugal também estão, na administração das empresas das Águas de Portugal, também estão autarcas. Eu dou-vos um exemplo concreto. Temos uma empresa das Águas de Portugal, que são as Águas do Noroeste, que tem 9 administradores. 5 foram nomeados pelo Governo e 4 são autarcas. Entre esses 4 autarcas está o Presidente da Câmara de Esposende, que penso que conhecem. Os 5 administradores nomeados pelo Governo têm ordenados chorudos, magníficos, muito acima daquilo que é um ordenado já alto neste país. Têm, de facto, grandes viaturas, grandes carros, grandes regalias. Os 4 autarcas que lá estão, que se calhar para a maior parte das pessoas, quando ouviram estas notícias, acharam que eles têm exatamente as mesmas regalias, devo-vos dizer que não recebem um tostão por lá estarem. Vamos para as reuniões nos nossos carros ou nos carros das câmaras, não recebemos sequer o dinheiro para pagar o gasóleo, e agora, ultimamente, aprovaram uma lei que temos que ter um seguro de responsabilidade pessoal que custa qualquer coisa como 800 € por ano e que tem que ser pago do nosso bolso
nem sequer pode ser pago pelas câmaras municipais. Por isso vejam bem a diferença de tratamento entre aquilo que são os senhores nomeados pelo Governo e aquilo que são os autarcas. E agora mais um pacote legislativo que está para discussão na Assembleia da República, que muito possivelmente poderá vir a ser aprovado, que vai criar mais um conjunto de condicionantes aos autarcas, aos presidentes de Câmara. Posso-vos dizer que, se for aprovado um deles, se eu, como Presidente de Câmara de Esposende, autorizar a compra de uma esferográfica sem estar devidamente cabimentado, dá lugar à perda de mandato e tenho que ir para casa e perco o mandato que milhares de pessoas deste Conselho me conferiram. Depois, uma lei das finanças locais, aprovada em 2007, foi desastrosa para as autarquias, mas que mesmo assim o Governo nunca cumpriu, devendo já neste momento, entre aquilo que devia transferir para as câmaras e não transferiu, qualquer coisa como 570 milhões de euros. E depois, num país onde nos últimos anos se aumentaram todos os impostos, mas todos os impostos, não corrijo, aumentaram-se todos os impostos que são receita do Estado, só se reduziu um imposto, que é a receita das câmaras municipais, que foi o IMI. E depois, também, impor às câmaras municipais a proibição de contraírem empréstimos para fazerem obras, para fazerem aquilo que as regiões, os concelhos precisam para se desenvolver, quando vemos que nas empresas públicas, ao nível do endividamento, é o regabof que toda a gente sabe. E tenho que dizer isto porque eu disse que ia falar verdade. E que isto sirva também de reflexão para todos aqueles que têm responsabilidades neste partido. Algumas destas medidas tiveram ou o apoio ou o silêncio do Partido Social Democrata. Por isso, não basta, muitas vezes, fazer discursos bonitos, encher a boca com os elogios aos autarcas. É preciso, no terreno, nas horas das decisões, fazer com que os autarcas, de facto, tenham pelo menos condições iguais aos senhores que estão em Lisboa a desempenhar as suas funções. Nos últimos tempos, acho que já todos estamos cheios de ouvir falar de uma coisa chamada Orçamento de Estado. Não se tem falado de outra coisa que não seja Orçamento de Estado. Mas tem-se falado muito no impacto que o Orçamento de Estado vai ter para as pessoas, para o cidadão, para os contribuintes, para as empresas, para as instituições, mas tem-se falado muito pouco do impacto que vai ter para as autarquias. As autarquias que são, se calhar, o único bom exemplo daquilo que é a administração pública neste país. As autarquias que são responsáveis por 0,66% do déficit, que é de 9,4%. Repare, 308 municípios neste país são responsáveis por 0,66% de um déficit que é de 9,4%. Tudo o resto é responsabilidade da administração central. As autarquias que nos últimos 6 meses conseguiram reduzir, naquilo que lhes diz respeito, o déficit, ter um superávit de 183 milhões de euros. No fundo, foram 183 milhões de euros que se pouparam quando o Estado, a administração central, contrariando aquilo que estava obrigada pelo PEC, aumentou o déficit em 350 milhões de euros. As receitas diretas das câmaras têm caído de uma forma vertiginosa, nomeadamente decorrente da crise que se instalou, nomeadamente no ramo imobiliário. E depois acresce a isto as dívidas que o Governo tem às próprias autarquias. Só o Ministério da Educação deve neste momento às câmaras municipais do país 76 milhões de euros. E depois contratos de programa que são assinados e não são cumpridos. E depois, obviamente, a impossibilidade das câmaras recorrerem ao crédito para conseguirem executar os seus projetos, pondo nomeadamente em causa, como dizia o engenheiro José Manuel Fernandes, e bem, a nossa capacidade para gastar o dinheiro dos fundos comunitários. E perante estas dificuldades, nós temos duas hipóteses. Fazer uma gestão à Sócrates, que é gastar o que não se tem, levando, no nosso caso, o Conselho ao descalabro
e comprometendo o futuro dos nossos filhos e dos netos, quem os tem, ou então fazendo uma gestão responsável, e uma gestão responsável e não gastando mais do que aquilo que se tem, como nós devemos fazer na nossa vida, como quem tem empresas deve fazer na sua empresa. E o futuro temos que ter consciência disto. E estou-vos a falar disto porque, como autarcas que são, ou como tendo feito parte de legistas do PSD, têm também aqui um papel importante em levar esta mensagem às populações de que os próximos tempos são difíceis, que vai ser necessário ser muito seletivo naquilo em que vamos investir o pouco dinheiro que temos, que as pessoas têm que ter consciência que o tempo da fartura, dos grandes investimentos, de muitas obras, todos os dias, a toda a hora, todas as semanas, todos os anos, acabou, que vai ser necessário fazer cortes, vamos ter menos disponibilidade para apoio, e se não forem vocês a ajudar-nos a passar esta mensagem, obviamente será tudo bem mais complicado. Por isso peço a vossa compreensão para o futuro, peço o vosso apoio, obviamente peço a vossa colaboração na mentalização das pessoas, porque o mais fácil é a gente dizer que vai contornar, que vai dar a volta à situação, e tenho a certeza que seremos capazes de o fazer, pelo menos vamos tentar, mas também temos de estar preparados para as dificuldades que aí vêm. Em jeito de conclusão, quero-vos assegurar que já houve outros momentos, obviamente difíceis, mas nós, com a nossa energia, com a nossa força, com a nossa união, soubemos ultrapassá-los, e tenho a certeza que vamos saber ultrapassar esses momentos difíceis. Estamos aqui, e porque estamos aqui, quero agradecer-vos do fundo do coração o contributo magnífico, grande contributo que deram há um ano atrás para que o PSD conseguisse o melhor resultado de sempre numas eleições autárquicas. Conseguimos não só o melhor resultado de sempre no Conselho, como conseguimos o melhor resultado do PSD no Distrito de Braga e seguramente um dos melhores resultados a nível nacional. Obviamente que o partido, e aqui é um desabafo, o partido aproveita estas vitórias, coloca as medalhas ao peito, entra no currículo do Partido Social Democrata, mas seria bom, e é um pedido que eu também faço, que depois haja reconhecimento, porque se diz que a ingratidão é a pior das fraquezas humanas, e eu espero que, pelo menos ao longo dos tempos, a ingratidão venha a ser erradicada da política, e que quem manda no partido, quando chegar o momento de escolher deputados, quando chegar o momento de escolher pessoas para os órgãos nacionais, se lembrem que no Conselho de Esposende o PSD ganha eleições há 25 anos, que no Conselho de Esposende há militantes muito válidos e que no Conselho de Esposende também merece ser reconhecido por aquilo que tem feito pelo partido. E por isso, e agora mesmo, por isso, vamos enfrentar o futuro com otimismo. Quero agradecer-vos, de facto, o resultado que conseguimos. Não há resultados de um homem só. Eu agradeço todos os elogios que aqui me deixaram, mas quem o fez porque são meus amigos e fizeram esse favor. Só conseguimos o que conseguimos porque tivemos grandes listas, grandes projetos, pessoas que trabalharam imenso. Conseguimos um resultado fabuloso e podemos orgulhar-nos. Podemos não ter os cargos, podemos não ter os estatutos, mas temos resultados, somos vencedores, somos determinados, somos trabalhadores, somos responsáveis, vamos continuar assim, e é um orgulho ser de Esposende, é um orgulho ser do PSD de Esposende, e podem ter a certeza que daqui a muitos anos alguém estará aqui a dizer que o PSD nunca perdeu umas eleições neste Conselho e continua a ter grandes resultados. Viva o PSD, viva o Conselho de Esposende!